Deus, ele não desperdiça nenhuma experiência sua, gente. Nenhuma. Das piores às melhores experiências que você já teve na vida. Tudo ele usa para um propósito na sua vida. Ele não desperdiça nenhuma experiência sua. Hello, pessoas! Bom dia! Bora pro nosso cafezinho terapia de hoje? Gente, eu estou aqui fazendo minha rotina espiritual e comecei a ler um livrinho de bolso que eu tenho, né? Que ele chama Mananciais no Deserto. Ele é um livrinho de bolso, devocionalzinho de bolso. E hoje, a passagem que ele trouxe foi em relação a Moisés, quando ele fugiu do Egito e passou 40 anos aprendendo a pastorear ovelhas. Ele meio que fez uma transição de carreira ali, né? Porque antes ele estava em uma autoridade de governo, inclusive, né? E fugiu dessa autoridade, tendo que recomeçar toda a sua vida. E o que o autor fala, ele sempre pega um trechinho bíblico e comenta sobre. E me chamou muita atenção, vou até compartilhar com vocês. Ele diz assim: muitas vezes o Senhor nos chama de parte por um tempo, tirando-nos o nosso trabalho e nos manda ficar quietos e aprender, antes de sairmos outra vez para ministrar. Não há tempo perdido nessas horas de espera. Muitas vezes Deus nos manda parar e refazer as forças, antes de prosseguirmos para o próximo passo da jornada e do trabalho. Gente, isso daqui é uma coisa que aconteceu comigo. Na verdade, eu estou vivendo isso. Na playlist de testemunhos eu falo um pouco sobre isso. Inclusive, eu ainda falo que eu estou nesse deserto ainda, igual Moisés. Foi pro deserto, passou 40 anos lá, casou, aprendeu, né, a pastorear ovelhas e tudo, durante 40 anos, para depois Deus retorná-lo para fazer uma missão maior ainda. E ele retornou não para que ele ficasse de novo no governo, né, de Faraó. Ele retornou com uma missão ainda maior do que a que ele fazia. E eu me vejo muito nisso daqui. Às vezes, tem muitas pessoas que estão nesse processo, né, de recomeços, de transição, e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Eu estive nesse lugar, eu sei como que é. Quando eu fui perguntar pro Senhor qual que era o meu propósito, inclusive eu falo que isso é uma das orações mais perigosas que eu fiz, eu perguntei pro Senhor, eu falei: Senhor, pra que eu tô nesse mundo? O que eu tô fazendo nessa terra? Pra que eu existo? Qual que é o meu propósito? Porque assim, eu era dentista, eu atendia meus pacientes e tudo, transformava sorrisos. Os pacientes tinham esse reconhecimento, mas parece que aquilo ali não me preenchia por completo. Eu não tinha tanta satisfação naquilo. Gostava muito de atender os pacientes, de cuidar das pessoas, mas eu não tinha tanto prazer naquilo. E eu comecei a conversar com Deus. E foi aí que ele foi começando a me direcionar para uma transição de carreira. Sair da odontologia para fazer o que ele gostaria. E não foi um processo fácil, não tem sido um processo fácil. As únicas coisas que eu posso garantir para vocês, que eu tenho certeza, teve muita renúncia. Eu tive que deixar de lado coisas que eu até tinha um prazer ou outro ali, pra focar no que Deus queria que eu focasse. Teve momentos de deserto, e é um deserto que eu falo assim, afastar de pessoas, inclusive, que eu gosto. Não por briga nem nada. Às vezes porque não era mais o momento daquela pessoa ali na minha vida. Ou então porque o que eu estou vivendo hoje, eu precisava me dedicar a minha atenção a outras coisas. Então, gente, eu me resguardei de tudo mesmo. Eu decidi focar ali no Senhor, sabe? Pra entender o meu propósito. E esse processo de transição de carreira, de profissão e tudo, você escolher fazer o que Deus te designou a fazer, é um processo, não é fácil, é difícil, é doloroso e não é tão claro quanto as pessoas pensam. Deus, ele não virou pra mim e falou assim: não, eu vou tirar da odontologia porque eu quero te usar nessa área. Você vai começar a ministrar a minha palavra, você vai ser a minha mensageira, porque você consegue explicar bem, você tem o dom de mestre, que é o dom que hoje a gente fala como se fosse professor e tudo. Só que ele não falou assim pra mim. Não foi tão claro quando eu comecei. Eu sempre entendi desses talentos meus, mas não eram tão claros a minha visão. Gente, Deus, ele nos dá talentos pra gente usar pro reino dele, pra fazer da maneira que ele gostaria que alcançasse mais pessoas. E ali eu tava limitada dentro de um consultório. Hoje, aqui, através de vídeos, eu consigo alcançar pessoas que se brincar, nunca nem iriam me conhecer na vida. E isso é obra do Senhor, não é minha. E eu sempre fui esse tipo de pessoa que gosta de conversar, gosta de explicar. Eu amo falar de Jesus. Eu descobri que eu amo falar de Jesus de uma maneira assim... Esses vídeos aqui pra mim é minha terapia de todo dia. Eu trabalho com isso daqui hoje, mas é uma coisa tão maravilhosa que assim,
eu não consigo explicar a sensação que eu tenho de poder explicar coisas que Deus gostaria que eu falasse pra vocês. Eu não consigo explicar essa sensação de tão maravilhosa que eu sinto. Deus, quando ele fala que ele faz infinitamente mais, é infinitamente mais mesmo, gente. Eu nunca imaginei que isso daqui seria o prazer que eu teria na minha vida, de poder explicar, de poder falar uma palavra pro seu coração. O Senhor me deixou claro. E ele me deixou claro depois de 2 anos que ele me colocou nesse deserto, porque eu comecei esse deserto em maio de 2023. Estamos em maio de 2025 e só agora que ele virou pra mim e falou o que eu realmente sou pro reino dele, pra ele, o que ele me designou a fazer. Quando eu fazia faculdade, eu lembro que a gente sempre, né, tem nossos grupos, né? Nosso grupo de amiga, nosso grupo de estudo e tudo. E eu sempre estudei de uma maneira assim, fazia os resumos e tudo, compartilhava com as amigas, né? E às vezes a gente até vendia esses resumos que a gente dividia, né? Uma pra fazer em cada matéria. A gente até vendia esses resumos. Por quê? Porque as pessoas, elas queriam um conhecimento um pouco, como fala, express, né? Rápido ali. E eu sempre fui uma pessoa que prestava atenção na aula, anotava tudo. Minha mente, assim, funcionava de uma maneira... Funcionava não, minha mente funciona assim até hoje, de uma maneira incrível. Eu vou escutando, eu vou anotando ali, coisa extraordinária. E depois eu ia fazer um resumo disso. E assim, as provas ficavam muito fáceis. E as minhas amigas do meu grupo mesmo, às vezes elas não entendiam, e eu explicava de um jeito que elas mesmas falavam que, nossa, clareou minha mente, você falou de um jeito que eu não tinha entendido. E eu não... Hoje que eu entendo que Deus, ele já estava me preparando desde lá. Desde lá, ele estava me preparando para isso daqui. Para eu poder passar para vocês de uma maneira clara que ele quer que passe. Porque, gente, entender a Bíblia, muitos falam, a Bíblia é muito difícil de entender. E é mesmo. Ela não é um livro fácil, ela é um livro profundo. O mundo espiritual, ele é um mundo muito profundo. Que quem não se dedica ali, não para, não estuda, não para ouvir o Espírito Santo e poder discernir, não tem como. E às vezes, nem todos vão fazer o que a gente faz. Nem todos vão ter esse tempo. Nem todos vão se dedicar tanto. Mas às vezes eles param para ouvir um vídeo como esse de poucos minutos para poder entender o que Deus quer passar. E Deus fala ao coração. Eu tenho certeza que os meus vídeos, eles chegam para as pessoas certas que Deus quer que ouça. Porque eu faço essa oração todos os dias. Eu falo, Senhor, eu quero ser usada da maneira que te agrada. Entrego os vídeos pro Senhor quem quer que ouça. Inclusive, se você não é inscrito, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, porque os vídeos que chegam pra você é o que Deus quer falar com você. E além disso, vai aparecer vídeos semelhantes pra você e você pode estar mandando pra uma pessoa que precisa ouvir muito isso que eu tô falando hoje. Deus, ele também pode te usar só de você compartilhar ali um link. Eu achava que pra poder fazer isso, né, falar do Senhor, passar esses conhecimentos, tinha que ter alguma formação, alguma, né, igual o povo falar, teologia e tudo. Só que eu entendi que não. Quem capacita a gente é o próprio Senhor. Hoje, se alguém me perguntar, nossa, Daphne, como que você entende tanto isso da palavra? Como que você entendeu isso que hoje, depois que você explicou, eu entendi de maneira clara, mas eu não tinha entendido antes? Gente, rotina espiritual. Eu tenho a minha rotina espiritual, você tem que ter a sua. O que é a rotina espiritual? É você unir os 3 pilares, Bíblia, jejum e oração, para poder se aprofundar no mundo espiritual. Você tem que ter o seu tempo de leitura bíblica, você tem que ter a sua oração com Deus todos os dias, você tem que conversar com Deus todos os dias. Jejum, às vezes, é para momentos mais específicos. Por quê? Porque jejum é para você enfraquecer as suas vontades humanas e aumentar o seu discernimento espiritual, para você ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Eu faço essas renúncias todos os dias. Eu estou em um momento de propósito com o Senhor, que eu não compartilho aqui, porque não é o que Deus mandou eu fazer, compartilhar esse propósito aqui. Esse propósito, ele está sendo compartilhado. Outra coisa que o Senhor está montando, é um método que ele está me preparando para montar para vocês. E tenha a sua rotina espiritual, busque discernimento no Senhor. Tudo que eu aprendi, tudo que eu passo aqui, eu aprendi com o mestre dos mestres, Jesus. E pra mim é um privilégio poder ser usado por ele, pra poder falar ao coração das pessoas que ele quer que fale, entende? Eu tenho faculdade, eu sou formada, mas hoje eu não exerço essa profissão, porque Deus me designou pra fazer outra coisa. Mas ela foi muito importante, igual falou no devocional. Nada, nosso tempo não é perdido. Tempo de deserto, tempo de descanso, tempo de trabalho, nenhum tempo é perdido. Enquanto eu estava na faculdade, o Senhor me ensinou coisas que eu não aprenderia em outro lugar. Eu aprendi a ser disciplinada, estudar na faculdade, que é o que eu faço hoje com a Bíblia. Deus, desde a faculdade, ele já estava me preparando para poder ministrar para as pessoas,
para poder passar a mensagem dele para as pessoas de uma maneira clara e didática. Desde aquela época que eu fazia só com as minhas amigas. Tudo é preparação. E o tempo, na verdade, depende também de você. O Senhor tem o tempo dele, ele já determinou o tempo para todas as coisas, como está escrito lá em Eclesiastes 3, para tudo há um tempo. Para cada coisa debaixo do céu tem um propósito. Mas também depende de você. Tudo no espiritual já está pronto. Já está pronto. Vai se manifestar aqui na Terra dependendo de você, da sua posição, do seu posicionamento. Se posicione. Para de procrastinar. Eu tenho certeza que tem coisas que esse canal já era pra estar vivendo ele há muito tempo. Só que um pouco da minha procrastinação adiou esse propósito na minha vida. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que fala disso, que a procrastinação, ela atrasa o seu propósito. Não deixa a sua procrastinação atrasar os planos que Deus tem pra sua vida. Eu já fui essa pessoa, não deixa. Toma uma atitude, entra em ação. Deus, ele não desperdiça nenhuma experiência sua, gente. Nenhuma. Das piores às melhores experiências que você já teve na vida. Tudo ele usa para um propósito na sua vida. Ele não desperdiça nenhuma experiência sua. Nenhuma. E eu sou prova viva disso. E cada dia mais eu tenho amado isso daqui, ó. Em conversar, falar com vocês como se a gente estivesse sentadinha, sabe? Numa cafeteria, tomando um cafezinho. É isso. Nossa, eu amo isso. Amo. Nunca imaginei que isso seria uma coisa que eu ia amar tanto. Mas olha só pra vocês verem o tanto que Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus já sabia o tanto que eu ia gostar disso e eu não. Sabe, essas coisas me fazem parar pra pensar o tanto que Deus é cuidadoso, o tanto que Ele ama a gente, o tanto que Ele é cuidadoso, o tanto que Ele ama a gente, o tanto que Ele é zeloso e detalhista. O Senhor, Ele é perfeito. Tudo que Ele faz. Ele conhece todos os sonhos do nosso coração, até os que a gente nem conhece. Lá no mais profundo Ele conhece. E eu espero de verdade, através daqui, poder te ajudar com essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, esses pequenos entendimentos. Se você tá passando por uma fase que você não gosta, essa fase de deserto, essa fase que tá difícil, vai ter propósito nisso. Mas você tem que se posicionar, se posicione. Tome atitudes, porque Deus, ele não faz a nossa parte, ele faz a dele. Na oração do Pai Nosso, quando fala assim na terra como no céu, o que significa? Que no céu já foi feito, igual eu acabei de falar, no espiritual já tá prontinho pra você. Só que você tem que estar preparado pra receber. Você tem que estar em movimento pra poder receber. Deus, ele não vai te entregar uma coisa sendo que você ainda não está pronto pra isso. Assim na terra como é no céu. Essa tradução seria: Senhor, eu quero que se manifeste aqui na terra o que o Senhor já preparou pra mim aí no céu. Eu quero viver na terra o que o Senhor tem no céu. Gente, a palavra fala que nós, eu e você, somos cidadão do céu. Tem um salmo que fala sobre isso. Então a gente tem que viver como eles. Porque não adianta você querer ir pro céu sendo que você já não vive no reino do Senhor. Você já não vive como se estivesse lá. A preparação do céu começa aqui. Assim na terra como no céu. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha chegado ao seu coração da maneira que ela tinha que chegar. Da maneira que ela tinha que tocar. E eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, eu vou trazer mais um testemunho pra vocês em relação à minha vida dessa parte, né? Da saída do deserto pra entrar na Terra Prometida. Em nome de Jesus. Beijos!